Fala galera, tudo bem? Aqui é o Marlon do Laboratório do Bordado e a gente está começando mais um vídeo mostrando como eu faço algumas matrizes que a gente recebe de clientes aqui. E aí eu vou mostrar como eu faço passo a passo para vocês entenderem como uma pessoa que tem mais experiência, que já faz logo sempre, faz os trabalhos que recebe, tá certo? Vamos começar. Se você ainda não segue o canal, se inscreve aqui. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito se você quer aprender o Wilcon, se você quer aprender como fazer suas próprias matrizes ao longo de pouco tempo, aplicando o que eu estou falando, você vai conseguir fazer suas próprias matrizes também, tá certo? Se você está vendo esse vídeo dentro do curso, só seguir mais um vídeo onde eu mostro como eu faço essas matrizes ao longo do tempo, tá certo? Então vamos lá. Essa matriz da PagCar Online, ele tem algumas coisas, né? Tem essas letrinhas aqui, eu não tenho a fonte, o cliente não mandou qual é a fonte, só me mandou o tamanho e me mandou que é dessa forma. Sendo assim, eu sei que eu tenho que fazer esses pontos com largura variável, e essa largura variável a gente faz com entrada A, ferramenta entrada A, que está aqui na barra lateral, e que minha tela cortou, acabou que eu não consegui trazer dessa forma, tá? E aí a gente vai fazer com a entrada A aqui, e aqui a gente tem que ver se existe alguma fonte parecida ou se a gente faz com a entrada C, porque todos os pedaços aqui são de traço bem definido, todos da mesma grossura. Então, acho que também poderia ser dessa forma. Vamos lá. Vou começar aqui usando a ferramenta já da cor certa na entrada A, tá? Usando o nosso mouse com o botão direito e esquerdo para fazer todos os formatinhos. É uma matriz bem simples essa, né? Vamos lá, fazendo. Eu sempre já tento colocar mais ou menos o tamanho que o cliente quer, porque assim a gente consegue ver o tamanho dos traços bem realístico, assim, de como vai ficar no final, tá? E aí eu já selecionei a cor correta ali também para fazer esse outro pedaço. Beleza. Quase finalizando ali. Ali na pontinha tem um detalhezinho que faz uma curvinha e eu vou segui-lo também. Beleza? Agora as letras. Para fazer essas letras, eu vou verificar ali para usar a entrada C, tá? Todos os pontinhos ali são bem da mesma grossura. E aí o que eu estou fazendo ali é ir mudando a grossura aqui da coluna, da entrada C, para ver em cima aqui da letra se tem mais ou menos o mesmo tamanho. Porque quando a gente finalizar a entrada C, você vai ver que ele vai ficar com a grossura que a bolinha tem, mais o ponto de repuxo que ele usa, né? Que é a compensação de repuxo que ele usa. Então, se a gente usar um tamanho próximo da letra, a gente já vai ter no final uma coisa bem parecida com o que a letra tá sendo aqui pra gente, tá? Então, vou deixar com 0,5 ali e começo a fazer pelo centro mesmo, passando pelo centro da letra, né? A fazer essas fontes. Eu fiz o P. Vamos ver como ficou. Até que ficou bom, sim. Só que eu quero essas letras em cinza e eu vou acertar essa cor no final, certo? Beleza, fazendo o Azinho, começando pela barriguinha e depois com a parte de cima do A, para ela passar por cima desses pontos finais aqui da barriga, para ficar bem bonitinho. Agora a mesma coisa para o G, que eu vou fazer primeiro esse pedaço aqui, ou a gente muda a ordem depois, na verdade. Fazer uma barriguinha, aqui, desculpe, gente, eu estava pensando o que eu estava fazendo. Então, se eu começar por aqui, eu consigo ir direto aqui e fazer o pescocinho do G. Agora, finalizando isso, dando Enter, a gente faz a barriguinha do G e depois faz esse tracinho, que vai fazer com que a gente pule para o Czinho aqui sem cortar. Então, por isso que eu fiz nessa ordem, beleza? Assim como o A não teve nenhum corte, para pular para o C, a gente pode fazer sem nenhum corte também. Por isso que eu fiz nessa ordem, tá?
Pensar nessa ordem é interessante para quando a gente faz bordados em larga escala, em produção, porque algumas máquinas são meio lentas. Então a gente não gostaria que a máquina ficasse funcionando tanto tempo, tá certo? Então, para isso que a gente pensa mais na sequência, não é uma coisa que se você está começando você deve se importar tanto, tá? Porque senão isso te trava e você não consegue nem começar a fazer a matriz, mas é importante a gente ter alguma noção, sim, de como fazer isso, beleza? Para fazer o pontinho aí, estou usando a ferramenta de esferas, né? A ferramenta de bolas que a gente tem no Wilcon. E agora a gente vai mudar tudo de cor e fazer na próxima cor o resto das letras ali. Estou usando para tudo a ferramenta de entrada C, como eu já disse, e vamos finalizar. O O não tem mistério, né? É só seguir certinho pelo centro. As letras mais difíceis, gente, são as letras grandes, tipo A maiúsculo, N, M maiúsculo. Essas são letras um pouco mais difíceis de fazer à mão, tá? Mas mesmo assim também, com mais técnica ao longo do tempo, você consegue fazer mais tranquilamente também, tá? Beleza, o N. O L é super simples, assim como o I, tá? O I, inclusive, serve como esse pedaço do N, a gente pode usar a mesma ferramenta do que o pedaço do N, ou mesmo o L, diminuindo ele na sua altura, certo? Para a bolinha do I, a gente pode, nesse caso, eu repliquei o ponto final que aparece ali no meio da palavra e só dimensionei o tamanho. Para fazer o N, eu copiei de um e colei no outro, tá? Só puxando para o lado. E o E também é super simples, é só fazer, começando por dentro dele, para não ficar o ponto final passando por cima do meio do traço do E, para fazer dessa forma. Como o cliente me pediu em um tamanho muito pequeno, eu não vou conseguir fazer esse R de marca registrada tão bom. Então eu combinei com o cliente, não farei o R e é dessa forma. Agora, eu só estou ajeitando ali para que as linhas não fiquem muito grandes. Para o cliente não ter que ter esse tempo de arremate, é bom que as linhas estejam de conexão de uma letra para outra sem corte, elas não estejam muito grandes. Então, eu ajusto algumas coisas para que isso não aconteça também. Agora, como as letras são pequenininhas, estou colocando aqui nosso ponto de suporte, compensação de repuxo. Vou ajustar para que as letras fiquem delicadas. É que eu cometi um errinho, mas eu vou modificar para 0.08, tá? E aí a gente já faz do tamanho que a gente gostaria. Compensação de repuxo fininha para a letra ficar delicada. E é isso, gente. Às vezes, quando eu vejo que a letra está muito pequena para o tamanho do logo, eu peço permissão para o cliente para aumentar um pouco as letras para que a gente consiga resultados melhores, tá? E aí, já deixando a fonte no tamanho que a gente quer, para o logo ficar no tamanho que o cliente gostaria. Eu vou fazer um teste para esse R para ver se aparece mesmo. Mais um aviso do Windows ali, me perdoe, ele acabou aparecendo. Mas ó, para o tamanho que o cliente gostaria, está muito pequeno. Acaba que não dá definição nenhuma, não fica legal, tá? E aí a gente tem duas alternativas. Ou a gente aumenta essas frases ou aumenta esse Rzinho para ver como fica. E aí, se o cliente permitir aumentar, permitir que as letras fiquem maiores e tal, fazendo alguns ajustes no ponto corrido que a gente usa para fazer o R, a gente vê se compensa ou se não compensa colocar esse detalhe do logo, tá? É uma coisa que às vezes o cliente vai topar, às vezes não vai, e aí tem que ser adequado de acordo com cada desenho, tá? Tô testando algumas coisas ali, vendo se deixar o pontinho bem fininho ficaria bom, mas em ocasiões onde é muito pequeno, talvez essa marca registrada não fique bom, tá certo? Ajeitei ali, vi a altura e assim a gente finalizou o nosso desenho, tá, gente? Só deixei em 8 centímetros, que é da forma que o cliente pediu.
Com 8 centímetros, se ajustar ali e ver do jeito certo, talvez até que fique bom esse Rzinho, tá? Mas, como eu disse, isso é uma coisa de ver direito, se o desenho precisa disso, se não precisa, e assim por diante. Nesse caso, eu salvei dessa forma, o cliente não reclamou, ficou bom para ele e deu tudo certo, beleza? Tô colocando a última compensação de repuxo ali, ponto de suporte nos tracinhos, da forma que tem que ser e finalizando a nossa matriz. Eu finalizei e estou salvando, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado de como eu fiz essa matriz. Se tem qualquer dúvida, se ficou alguma coisa para trás, pode colocar nos comentários e eu respondo todos eles também, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, clica aqui no curtir, me dá o seu feedback, me fala o que você achou, coloca o seu comentário e não esquece de se inscrever aqui no canal se você estiver vendo o vídeo no YouTube. Se você não tiver, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.